Graça e paz a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu quero trazer uma mensagem. Ela está baseada no livro de Crônicas, capítulo 12, verso 10. Fala do qualquer coisa serve. Foi a filosofia utilizada pelo rei Roboão. Diz assim o texto: E fez o rei Roboão, em lugar dos escudos de ouro, escudos de cobre, e os entregou nas mãos dos capitães da guarda que guardavam a porta da casa do rei. Essa história bíblica talvez não seja muito conhecida, mas ela nos traz grande lição. Roboão era filho e sucessor do famoso rei Salomão. E um fato narrado nas Escrituras define o caráter de Roboão. Seu pai extorquiu o povo de Israel com pesados impostos para sustentar a máquina da realeza com pompa e dissipação. Ao assumir o trono, o filho, Roboão, recebeu representantes do povo que foram conversar com ele pedindo justiça no abrandamento dos insuportáveis impostos e taxas. Roboão pediu 3 dias ao povo para dar uma resposta. Nesse tempo, chamou os velhos conselheiros do seu pai e lhe expôs os fatos. Os conselheiros, então, aconselharam o rei que atendesse ao pedido do povo para manter a unidade do reino. Roboão não gostou do conselho. Chamou os rapazes que cresceram com ele e com eles se aconselhou. As diretrizes dos jovens, companheiros do rei, foram aceitas. E o povo, quando voltou para receber a resposta, Roboão falou para o povo com dureza e desafio: Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Israel, cada um voltem para suas tendas. E desse modo, minha gente, o reino de Israel foi dividido em 2 partes. No reino do norte ficou o rei Jeroboão, filho de Nebate, e no reino do sul ficou o Roboão. O reino dividido ficou enfraquecido. E nesse estado de decadência veio um poderoso inimigo chamado Sisaque, rei do Egito. Invadiu Judá e se acercou de todos os tesouros que havia ali. Vale salientar que algum tempo atrás, Salomão tinha se casado com uma princesa egípcia. Mas agora tudo isso tinha ficado para trás. Pecado sempre é a consequência de tudo, né? Culpado de tudo. Pois é, Sisaque levou as fabulosas riquezas e os tesouros da casa do Senhor. Foi também na casa do rei e tirou de lá tudo que havia de precioso. E entre os objetos que ele levou, achavam-se os escudos de ouro da casa real. Os escudos de ouro eram usados para saudar o rei ao entrar e sair de sua casa. Judá era uma teocracia. O rei, o representante de Deus. Os escudos de ouro refugiam a glória do Senhor naqueles momentos significativos e de grande bênção. O rei Roboão não perdeu tempo. Despojado dos escudos de ouro, mandou fabricar escudos de cobre. Ele aplicou aquela filosofia, sabe? Qualquer coisa serve. Naturalmente, raciocinou: não tem o ouro, vai o cobre mesmo. A gente pode verificar que essa tendência é perigosa e prejudicial. Leva o homem a um conformismo inexplicável, absurdo.
mata-lhe o estímulo, apaga-lhe o entusiasmo, aniquila-lhe o ânimo e o reduz a nada. Nós temos em nossa língua um ditado bastante conhecido e usado: quem não tem cão, caça como gato. Arranjos são sempre arranjos, né, minha gente? E na maioria das vezes não dão certo. A aplicação desses princípios na vida cotidiana, secular, é prejudicial na vida intelectual, na vida moral, na vida financeira, em qualquer outra área da nossa vida. Mas o maior perigo, meus irmãos, desse princípio, do qualquer coisa serve, é nas aplicações espirituais. Quer ver? Em lugar de vida, que é o ouro puro dado pelo Senhor Jesus, procuramos colocar o cobre das organizações. Eu não sou contra organizações. Acho que elas têm o seu lugar na igreja e na causa em geral. Mas elas nunca podem substituir a vida. As organizações são consequências da vida e nunca vice-versa. Para termos vida, aquela vida abundante que Jesus prometeu e até uma razão de sua vinda ao mundo, não pode ser forjada por qualquer máquina eclesiástica ou denominacional. Precisamos antes estar em comunhão com Ele. Só a conseguimos no calor de sua presença, do seu poder. Cada um de nós precisa buscar com empenho, acima de tudo, essas coisas. Só nos serve o ouro da vida preciosa e abundante, e nunca o cobre de qualquer organização, seja ela qual for. Outra coisa, em lugar do ouro da oração, muitos estão colocando o cobre da repetição. Há tempo para tudo, viagem, trabalho, negócios, estudo, mas não tem tempo para orar. Queremos poder para testificar, mas não oramos. Vamos de um lugar para outro, fazemos tudo neste mundo, mas não temos tempo para orar. Lemos biografias de grandes homens de Deus, nos deslumbramos com a sua vida de oração, intimamente os aprovamos. E aqueles mandamentos expressos do Senhor Jesus a respeito da oração, achamos lindos e até sublimes, mas os deixamos de lado. Limitamos-nos a repetir poucas palavras ao nos levantar pela manhã, outras ao almoçarmos, ainda outras quando vamos jantar, e dormimos muitas vezes sem ter separado um tempinho para estarmos a sós com o Senhor. Outra coisa, em lugar do ouro do poder, botam o cobre da liturgia. Essa inversão atinge as raias do impossível, mas muitos fazem. Muitas igrejas hoje multiplicam os elementos de liturgia em seus cultos. Há até uma separação entre ministros e o povo nas reuniões. Só ministros podem orar. Isso mata a vida nos cultos. Aquele poder tantas vezes prometido pelo Senhor Jesus aos discípulos para um trabalho efetivo, sabe, não está sendo buscado. O trabalho realizado com muita pompa, muita organização, lindos sermões, ricos em pensamentos, muita música, até muita ordem, muito silêncio, que aparenta até uma reverência por corações que às vezes nem andam em retidão com Deus, mas não há poder do Espírito, o ouro legítimo, o ouro puro daquele poder que fez a terra tremer em Jerusalém quando estavam os servos do Senhor orando. Cobre de programas sofisticados, artisticamente preparados, mas vazios do poder do Espírito, que não agradam ao Senhor e nada realizam para a glória de Deus. Trata-se ainda de colocar
em lugar do ouro do serviço, o cobre de fantasias, trabalhos fáceis, trabalhos que não custam grandes esforços. E com esse afrouxamento largamos as armas nos campos de batalha e nos contentamos com qualquer resultado. Não sentimos mais a nossa responsabilidade na vinha do Mestre, não ouvimos mais o ide por todo o mundo, não ouvimos mais o gemer da pobre ovelhinha tremalhada, nem vemos mais as pobres vítimas atiradas à margem da estrada que descem de Jerusalém para Jericó. Com nosso comodismo, não percorremos mais as estradas palmilhadas pelo Mestre em busca dos corações aflitos e oprimidos. Abandonamos o ouro do serviço real e nos contentamos com o cobre de pequeninos e até ridículos trabalhos para o Senhor. Outra coisa, em lugar do ouro do testemunho, muitos pretendem colocar o cobre da defesa. Defendem a Cristo, defendem o Evangelho, defendem a igreja e assim sucessivamente. Jesus não precisa de advogados, gente, isto é, de defensores. Jesus precisa de testemunhas, como Estevão, como Paulo, como Pedro, como João e tantos outros do passado. Procuremos conservar brilhante o ouro do nosso testemunho de Cristo, nosso amado Salvador. Outros, em lugar do ouro da comunhão com o Senhor, pela leitura da palavra, pela oração, pelo trabalho assíduo e até sacrificial, procuram colocar o cobre de outras coisas humanas, regras humanas, sabe? Preceitos humanos, e às vezes não contribuem nada para o crescimento espiritual dos cristãos.